O Mar da Galileia na Terra Santa. Jesus viveu nas praias deste lago pregando e realizando milagres que estão contidos nos 4 livros dos Evangelhos, nosso único registro de sua vida. Porém, podemos acreditar no que lemos nesses livros? Testemunha de Jesus. Até pouco tempo, presumíamos que os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Histórias passadas de geração em geração, no melhor dos casos, uma coletânea de memórias distantes. Mas novos indícios achados nesta biblioteca na Universidade de Oxford podem mudar esse conceito. Desde a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, nunca houve uma descoberta potencialmente importante na pesquisa bíblica. Na noite de Natal, em 1994, o Times de Londres publicou artigos sobre o papiro de Jesus. Falava sobre a extraordinária afirmação do professor Carsten Thiede de que 3 fragmentos do Evangelho de São Mateus fornecem provas de que os evangelhos foram escritos e lidos por pessoas que viram o Cristo ressuscitado com seus próprios olhos. O homem que revelou a história foi Matthew d'Ancona, agora editor adjunto do Sunday Telegraph. Ele trabalhava no Times de Londres quando ouviu pela primeira vez sobre o papiro de Jesus. Minha primeira sensação, obviamente, foi de que havia algo de muito extraordinário. De um lado, o fragmento do papiro em Oxford, 3 pequenas tiras do Evangelho de Mateus que conhecíamos. Do outro lado, um desconhecido perito alemão garantindo que o papiro, incrivelmente antigo, remontava ao período de 60 Anno Domini, o que até mesmo para um leigo como eu foi uma declaração surpreendente. Até agora, a única prova física da época em que os evangelhos foram escritos era um pequeno fragmento do Evangelho de São João, este datando de 125 depois de Cristo. Quase 100 anos após a morte de Cristo, qualquer um que tivesse testemunhado os eventos solenes de sua vida já teria morrido há muito tempo. De acordo com Thiede, o papiro de Jesus oferece nova prova física de que os evangelhos foram escritos muito mais cedo, baseados em narrações de testemunhas oculares, fornecendo a primeira ligação entre os evangelhos escritos e a própria vida de Cristo. Esses 3 diminutos fragmentos, que juntos têm o tamanho de um cartão de crédito, não são muito impressionantes à primeira vista. Eles têm escritos em ambos os lados o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. No total, 6 frases em grego. Em cada pedaço é possível ler umas poucas palavras. Elas são dos versículos que cobrem os últimos dias da vida de Jesus. Um deles descreve sua unção por Maria Madalena quando diz: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e o derramou sobre sua cabeça. Em outro pedaço está sua traição por Judas, onde está escrito: o homem chamado Judas Iscariotes foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: quando me quereis dar e eu vô-lo entregarei. E a última ceia, onde Jesus conta aos discípulos que um deles o trairá, dizendo: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O Filho do Homem seguirá o seu destino. Sabíamos que haveria repercussão, só não pensávamos que fosse tanta. Logo depois da publicação, a história repercutiu no mundo inteiro, sendo captada por jornais, emissoras de rádio e televisão,
em países como o Brasil, a Itália e a Índia. Quando retornei à minha escrivaninha no dia seguinte, estava coberta de faxes e telefonemas de pessoas que queriam saber mais. E embora a maioria das pessoas que entraram em contato com D'Ancona nas semanas seguintes estivesse entusiasmada pela descoberta de Theed, a resposta que ele teve de um dos peritos foi taxativamente negativa. Não creio estar correta sua afirmação de que esses fragmentos do Evangelho de Mateus possam ser de meados do primeiro século. Quase todos os peritos no assunto creem, como eu, que eles foram escritos perto do final do século II. Todas as evidências indicam isso, sendo esta a opinião geralmente aceita há 40 anos. Não vejo por que mudar meu conceito. Graham Stanton foi o último presidente da Sociedade Internacional de Acadêmicos do Novo Testamento e professor na King's College, a Universidade de Londres. Apesar de ser um dos principais opositores da alegação de Theed, ele a considerava interessante. As pessoas sempre se interessam por novidades sobre Jesus. No caso em questão, em lugar de se escarnecer a fé cristã, como volta e meia acontece na mídia, o que ocorre é exatamente o contrário. Tais alegações parecem sugerir que, por serem mais antigos, os evangelhos podem ser mais confiáveis do que se imaginava. Pessoalmente, eu não partilho dessa opinião. D'Ancona percebeu que o achado de Theed havia criado uma controvérsia e queria saber mais. Ciente dos fatos por trás de ambos os lados do debate, quis ir além das manchetes e buscar as provas por si próprio. Antes de seguir a trilha de erudição moderna estabelecida por Theed, D'Ancona tinha outro mistério para desvendar. Como é que um antigo documento grego foi parar em Oxford e chamar a atenção de um perito alemão? A capela da Magdalen College, em Oxford, é um tributo à glória dos evangelhos. Aqui a tradição em música, arte e cultura que eles inspiraram se sobressaem. Os evangelhos estão entre os mais importantes livros já escritos, não deixando nada a desejar perante os alicerces da civilização ocidental. Foi na biblioteca desta faculdade que Carsten Theed viu o papiro de Jesus pela primeira vez. D'Ancona foi a Magdalen College à busca de provas da existência do capelão vitoriano Charles Hewlett, o homem que colocou o papiro ao alcance de Theed. Suas buscas iniciais revelaram muito pouco, mas ele descobriu que Hewlett estudou filologia clássica aqui no Magdalen College, em Oxford. Esta foto foi tirada quando ele era um estudante, entre 1882 e 1886. Ele estudou muitos documentos antigos, inclusive os evangelhos no original grego. Este conhecimento o capacitaria anos mais tarde a reconhecer os minúsculos fragmentos do papiro de Jesus como sendo versículos do livro de Mateus. Após sua formatura, Hewlett mudou-se para este local, Wycliffe Hall, de Oxford, como seminarista. Aqui ele recebeu instrução evangélica. Os evangélicos acreditavam que os evangelhos eram literalmente verdadeiros em cada detalhe. Hewlett teria se formado pela Wycliffe com uma fé sólida nos ensinamentos evangélicos e o desejo de divulgar as boas novas dos evangelhos.